Muito bom dia, nação. Vamos para as notícias do Flamengo aqui no nosso canal. E o Mengão realizou um treino hoje pela manhã e o técnico Vitor Pereira demonstrou que provavelmente vai continuar com 3 zagueiros. E o zagueiro Davi Luiz deu uma entrevista após o treino e nós vamos aqui analisar os comentaristas falando sobre essas mudanças aí do Vitor Pereira e também sobre a entrevista do Davi Luiz. Então, nação, chega aqui, deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sino das notificações e bora pro vídeo de hoje. Bem-vindo à redação, Eric. Fala, Barreto! Bom dia para você, bom dia para o Pedro, para o Tim, para todo mundo que está acompanhando o Redação Sport TV. E eu lembro também, né, Barreto, os mais antigos, o Popeye chegou a ser o mascote do Flamengo uma época, né? Junto com o Urubu. Então o pessoal das antigas vai lembrar disso. Popeye, aquele marinheiro dos desenhos animados. Não sei se o pessoal que está acompanhando a redação lembra desse desenho, não. Nós que somos velhos, né, Barreto, lembramos do Popeye, que comia espinafre e ficava bem forte. Aliás, espinafre é uma boa dica. Olha, Barreto, eu vou falar o seguinte para você. Não quero estragar o fim de semana de ninguém, não. Tá um baita só hoje, né? Mas pelo segundo dia seguido, o Flamengo abriu o ninho do Urubu. Sei não se não vai chover, hein? É milagre demais. 2 dias seguidos, abrindo para a imprensa, com entrevista ainda. É bom o pessoal botar o guarda-chuva, a capa de molho, porque 2 dias seguidos há muito tempo não acontecia. Bom, brincadeiras à parte, a gente teve a possibilidade de acompanhar os primeiros 15 minutos, como de hábito, e teve o Davi Luiz conversando com os jornalistas hoje também. O Davi Luiz abordou alguns aspectos bem importantes desse momento do Flamengo. A questão, eu perguntei a ele por que ele acha que o time ainda não se encaixou, né, com tantos bons jogadores de alto nível, por que ainda não deu liga a esse time. Falou também sobre a questão dos 3 zagueiros, ele foi questionado assim, o Brasil não tem a cultura de ter 3 zagueiros, o que você acha? E ele ainda falou assim, vem cá, qual foi a última vez que o Brasil foi campeão do mundo? 2002? E a seleção jogava com 3 zagueiros? Ah, tá, deu uma ironizada assim nessa questão cultural da gente não ter o hábito de jogar com 3 zagueiros, né? A gente separou um trecho da entrevista do Davi Luiz, depois eu vou voltar com um tema que eu vou deixar para vocês na mesa debaterem. Vamos ouvir aí o zagueiro rubro-negro, então. É um grupo qualificado. Está sempre num grande clube como o Flamengo vai ter sempre a pressão de ganhar, e quando não se ganha, está tudo errado, mas cabe a nós termos discernimento de entender que não está tudo errado, a gente está construindo algo que, sem dúvida nenhuma, eu espero que seja muito, muito coeso para o presente e para o futuro. Então é o trabalho do dia a dia que a gente deve tentar encontrar a melhor maneira de conseguir os resultados, que com o resultado as análises são totalmente diferentes. As boas partidas, os bons momentos, como você tem falado, tem que se coincidir com os resultados também. E eu, numa análise legal para fazer para vocês, a gente jogou contra o Vasco 3 vezes e o melhor jogo foi quando a gente perdeu de 1-0. Então, às vezes o futebol há coisas que não se explicam, mas há outras também que faz com que a gente aprenda muito mais numa derrota do que numa vitória. Então eu acho que os resultados não têm acontecido da melhor maneira ou talvez da forma que a gente gostaria, mas a gente vem numa crescente muito boa e no entendimento muito mais profundo da nova filosofia de trabalho. Bom, ouvimos aí então o zagueiro Davi Luiz falando muito nessa questão do resultado, que o time precisa do resultado exatamente para ter um pouco de tranquilidade, para tentar deixar que o Vitor Pereira consiga fazer o trabalho evoluir. O que eu queria levantar para vocês sobre essa questão dos 3 zagueiros o Vitor Pereira começou a temporada adotando um modelo de jogo muito conhecido já do time do Flamengo, tentando apenas repor quem saiu, né? Quer dizer, o João Gomes saiu, o Gerson entrou ali, a coisa não andou muito bem até o Mundial, e aí no segundo jogo contra o Del Valle, no Maracanã, ele passou a adotar essa linha com 3 homens atrás, não necessariamente 3 zagueiros. A gente vai lembrar que o Thiago Maia jogou 2 partidas ali, fazendo essa linha de 3 atrás. Então, o Flamengo teve 5 jogos, eu vou abrir aqui, o Flamengo teve 1, 2, 3, 4, 5 jogos com esse esquema. E só uma vez ele conseguiu repetir a linha de 3, que foi exatamente contra o Del Valle, que foi Fabrício, Davi e Thiago, e no jogo que o Davi falou aí, que perdeu do Vasco por 1-0, Fabrício, Davi e Thiago. Depois, na derrota para o Fluminense, já foi Pablo, Rodrigo e Léo. Aí depois, quando ganhou do Vasco por 3-2, Fabrício, Rodrigo e Pablo. E nesse último jogo, Fabrício, Rodrigo e Davi. A verdade é,
Parece que esse esquema, por enquanto, é o esquema preferido do Vitor Pereira, principalmente para essas decisões contra o Fluminense e para o jogo de estreia da Libertadores, que vai acontecer entre as duas decisões. Me parece que o Vitor vai manter esse esquema com 3 zagueiros. Agora a gente vai tentar ver quem serão os 3 zagueiros, né? Porque o Pablo segue no departamento médico, hoje não foi para o campo mais uma vez, o Rodrigo está se recuperando, já está jogando, tem o Davi, tem o Léo e tem o Fabrício, ou seja, são 4 jogadores para 3 vagas, não sei quais desses 3 nomes vocês preferem ou acham que o Vitor Pereira vai escolher, viu, Barreto? 4 jogadores para 3 vagas, né? Funciona para a defesa e funciona para o ataque do Flamengo também, esse raciocínio. E voltando ao que disse o Davi Luiz sobre a seleção ser campeã do mundo com 3 zagueiros, nem o título mundial fez, eu acho que o raciocínio vai na contramão do que ele está querendo dizer, nem o título mundial fez esse modelo se popularizar no Brasil. Né? Ele realmente não é popular, ele não vingou esse modelo. E especificamente no Flamengo... O brasileiro usou bastante, né, Barreto? Sim, mas isso não quer dizer que esse modelo se espalhou, né, pelo Brasil. Que vários brasileiros adotaram. Se tem um outro exemplo, né? Claro. Mas é que eu acho que existe uma concepção diferente hoje do que é você jogar com 3 zagueiros do que era, por exemplo, na época. Na época, se tinha muito essa questão de, embora a seleção brasileira com 3 zagueiros não fosse um time defensivo, como era, por exemplo, o time do Muricy. O time do Muricy com 3 zagueiros era um time que privilegiava, de fato, o sistema defensivo. A seleção brasileira tinha 3 zagueiros, jogava ali, o Kleberson na Copa do Mundo entrou como volante, mas os laterais eram o Cafu e o Roberto Carlos, 2 caras que chegavam na linha de fundo o tempo todo. E hoje a concepção do esquema com 3 zagueiros é completamente diferente. Você tem times ultra-ofensivos no mundo, o Manchester City do Guardiola, que joga variavelmente com 3 zagueiros. E linha de 3, no Brasil várias vezes já foi feita você tendo 2 zagueiros, mas o volante volta, você coloca no meio deles. O Ilharão fez isso em alguns momentos no Flamengo. Mas eu não acho que o problema esteja em 3 zagueiros. O problema do Flamengo está em desfazer a linha de 4 lá na frente. O Flamengo do Jorge Jesus foi montado com um sistema que funcionou muito bem, com 2 meias, Everton Ribeiro e Arrascaeta, e 2 atacantes, Gabigol e Bruno Henrique, com as suas características, com uma movimentação que faziam, etc. Esse time é um time que entrou para o imaginário do torcedor do Flamengo e que desde então fica querendo que o modelo seja repetido. Mas o desequilíbrio... Desculpe pelo cansaço, mas o desequilíbrio existiu desde a saída de Pablo Mari. Pablo Mari foi o jogador que fez isso possível, né? Um dos zagueiros, inclusive. Sim, porque o Pablo Mari vem de uma tradição de zagueiros que estão atacando a linha de intermediário e não defendendo a grande área. Isso fez toda a diferença naquele time de Flamengo. E desde então você tem outra mudança, que é a troca por lesão de Bruno Henrique para o Pedro. É isso que eu ia falar. Bruno Henrique é 3 jogadores em 1. Bruno Henrique porque é ponta, centroavante, meio campista. Bom... E tecnicamente é o menos refinado, na minha opinião, é o menos refinado tecnicamente de todos esses jogadores. Mas eu acho que também era o jogador pela característica, pela potência. O Bruno Henrique é um cavalo, cara. Quantas vezes a gente falou que quanto corre o Bruno Henrique, era um jogador também que propiciava esses jogadores estarem todos juntos ali atuando. E o Pedro não tem como característica ajudar na marcação. Não tem. Ele pode dar aquele primeiro combate, aquele tiro ali de 4, 5 metros para poder ajudar numa pressão, mas não tem intensidade. É outra coisa, outra característica. E só respondendo a pergunta do Eric, hoje, das 4 opções, o Davi Luiz, no meu time, seria banco. A minha linha de 3 seria. A minha linha de 3 hoje seria formada por Fabrício, Bruno, Rodrigo Caio e Léo Pereira. Que inclusive já entrou em campo num desses jogos contra o Vasco, não foi? O Léo Pereira vinha muito bem. Não, o Léo Pereira teve a lesão no Mundial, e aí acho depois... que a gente discorda sobre o Léo Pereira. Para mim seria Davi Luiz. Eu acho que um dos tragédias da lesão de Bruno, porque quando o Davi Luiz veio, eu estava doido para ver aquele passe longo em diagonal para Davi Luiz para Bruno. Eu achava que isso ia dar muito, muito certo. Não estava vendo com a frequência que eu estava querendo. E agora ele está há muito tempo lesionado. Assim, o Davi Luiz é um zagueiraço, sem dúvida. Assim, acho que hoje não mais é um zagueiraço, mas foi um zagueiraço. Tem muita qualidade técnica. Agora, eu acho que hoje ele não está conseguindo imprimir ao time do Flamengo essa qualidade técnica. E, para mim, está claro que ele está sofrendo muito
defensivamente. Ele está com muita dificuldade de conseguir marcar. Ele sempre sofreu defensivamente. Ele está com muita dificuldade. A gente viu a dificuldade que ele teve, por exemplo, jogando lá pelo lado esquerdo, principalmente porque o Ayrton Lucas é um lateral de profundidade, de chegar muito. E, por exemplo, o Barbieri, quando utilizou o Peck, espetando o Peck ali, utilizando as costas do Ayrton Lucas, o Davi Luiz teve muita dificuldade de conseguir marcar. É um debate fascinante, porque coloca o dedo nas características de 3 zagueiros. Eu acho até vocês da imprensa estão forçando a barra sobre 3 zagueiros ser polêmico, a cultura... Porque eu acho que, mais que 20 anos agora, 3 zagueiros é uma opção que é possível dentro do futebol brasileiro. Só fazer uma breve observação aí. Tem uma coisa que vocês da imprensa não conseguem evitar. É o fato de que escalar 3 zagueiros no Flamengo significa não ter mais os 4 da frente. Sim. E isso é muito forte no imaginário do torcedor para que se possa lidar com a racionalidade que exige. Mas não pode ir para o Vitor Pereira. Então, isso não é impossível. Isso volta para o ponto que eu estou tentando fazer, que 3 zagueiros, na verdade, 2 daqueles zagueiros têm que saber sair jogando. Eu acho que é fundamental, né? Porque senão vai quebrar o time em 2 times. Nisso aí, eu acho que Davi Luiz leva muita vantagem. Porque para sair jogando, ele é o melhor opção que tem. Eu acho que por isso ele tem que ficar no time. Eu tive a impressão de que o Eric chamou, mas o som estava baixo. Você tinha chamado, Eric? Não, quando o Tim estava falando sobre as características do Bruno, que ele falou que o Bruno é atacante, é meio campista, ponta, eu ainda disse assim, e várias vezes foi lateral também, né? Que ele ajudava pra caramba ali pelo lado esquerdo, principalmente o Felipe Luiz em 2019, né? Agora, Barreto, só acrescentando mais um detalhe, o Vitor Pereira, em uma das entrevistas coletivas, não sei se foi no primeiro ou no segundo jogo contra o Vasco, das semifinais, ele foi questionado sobre o esquema de 3 zagueiros. Ele falou, não é uma opção definitiva para o Flamengo. Eu não quero dizer que a partir de agora, enquanto eu estiver aqui, o Flamengo vai sempre jogar com 3 zagueiros. Para esse momento, é o que eu vejo de melhor para o time, onde o time pode render mais, nesse esquema. Então, assim, acho até que se ele conseguir permanecer no cargo, né, por mais tempo, pode ser que o Flamengo apresente uma variação, jogos com 3 zagueiros, jogos com linha de 3, sendo até o Felipe Luiz, que vai voltar agora, já ficou no banco, agora treinando nesses 10 dias, o Felipe com o Paulo Souza, fez esse esquema também, né? Com linha de 3, né? Era Fabrício, Davi e Felipe Luiz também. Então, tem mais essa possibilidade também. Então, assim, tudo é muito ainda assim, digamos assim, com o Vitor ficando, eu acho que a gente vai ter algumas outras possibilidades. Eu disse para esse momento, né? Para esses próximos 15 dias, melhor dizendo. Finais contra o Flu e estreia na Libertadores. Isso é a grande diferença entre Vitor e Paulo Souza, né? Porque Paulo Souza chega, esse é o meu sistema. Eu vou implantar o meu sistema, não importa quem são os jogadores. O Vitor está tentando. Eu vejo a opção dele para 3 zagueiros como uma consequência da saída de João Gomes. É a maneira que ele está achando para equilibrar num time que já estava com desequilíbrio e ficou mais desequilibrado ainda com a saída de João Gomes. Ainda não conseguiu. Não. Continua sendo um time desequilibrado, mas enfim. Treino aberto e o Davi Luiz falou. Final contra um grande adversário de um grande treinador, onde um clássico já conhecido por todos. Vai ser uma final muito difícil, mas a gente tá muito confiante e ansioso, porque quando chega esse jogo a gente quer estar dentro de campo o mais rápido possível. Eu prefiro os jogos do que os treinos, mas é sempre muito bom, principalmente para a gente tentar ajustar aquilo que não tá tão bem e de alguma forma ter um plano ainda mais eficaz para os jogos. Um grande clube como o Flamengo vai ter sempre a pressão de ganhar, e quando não se ganha, tá tudo errado, mas cabe a nós termos discernimento de entender que não está tudo errado, a gente tá construindo algo que, sem dúvida nenhuma, eu espero que seja muito, muito coeso para o presente e para o futuro. Então, é o trabalho do dia a dia que a gente deve tentar encontrar a melhor maneira de conseguir os resultados, que com o resultado as análises são totalmente diferentes. E quem analisa os favoritismos não somos nós, e sim
as pessoas capacitadas para isso. Eu acho que devemos analisar o nosso, aquilo que a gente pode melhorar, aquilo que a gente pode crescer, porque é uma final que vale e vai ser o título. Bom, a gente conversa um pouquinho mais sobre as palavras do Davi Luiz, mas olha só, as zagas testadas pelo Vitor Pereira com o time principal. Então, o Fabrício Bruno com o Davi Luiz 6 jogos e 6 gols sofridos. Léo Pereira e Davi Luiz aí 4 jogos, 7 gols sofridos. Fabrício Bruno e Pablo apenas 1 jogo, sem gol sofrido. E aí Rodrigo Caio, Fabrício Bruno e Pablo nessa questão de 3 zagueiros. 1 jogo com 2 gols sofridos. Rodrigo Caio, Fabrício Bruno e Davi Luiz com 1 jogo e 1 gol sofrido. Tem testado e tentado entender mais ou menos como montar esse sistema defensivo rubro-negro. Vou chamar para o nosso papo o Pedro Henrique Torre, que acompanhou o treino aberto do Flamengo e pode trazer mais informações do que rolou por lá. Pedro, a Arrascaeta segue fora, deu para ver alguma coisa tática ou nada, mesmo esquema de ontem? Tudo bem, Mari? Bom dia para você, bom dia também a Mari Pereira, também ao Eugênio, todos que acompanham a gente nesse Sport Center. Mesmo esquema de ontem, aqueles 15 minutinhos que foram abertos ali, mas de aquecimento mesmo, jogadores fazendo aquele início de trabalho físico, mas para a questão tática mesmo, a gente teve que se retirar do CT rubro-negro, já estamos aqui do lado de fora. A zona mista do Davi Luiz foi feita bem antes do treinamento, né? Primeiro ele chegou ali por volta de 9 horas da manhã, uma zona mista improvisada do lado de fora, porque muita gente se perguntando por que não na sala de coletiva e tudo mais, porque a sala de coletiva hoje estava dedicada ao Media Day da Conmebol Libertadores. Os jogadores vão fazer aquela questão de escalação e tudo mais que vai aparecer, enfim, na toda a programação oficial durante a Conmebol Libertadores. Os jogadores hoje vão passar o dia ali naquelas poses e tudo mais. Então estava dedicado aquele espaço de imprensa para isso. Foi uma zona mista improvisada ali, o Davi Luiz falando bastante sobre favoritismo, falando sobre a questão de que o elenco é o treinador é o elenco, e eu perguntei para ele a questão de 3 zagueiros, que tem uma rejeição cultural até no Brasil, na história do próprio Flamengo e tudo mais, e o Davi Luiz já jogou bastante com a questão de 3 zagueiros na Europa, no Chelsea, enfim, tudo mais. Ele falou até sobre isso, ele falou, a última vez que o Brasil foi campeão foi quando? Em 2002, com 3 zagueiros. Então ele falou sobre isso. Sobre os 15 minutinhos ali, a Arrascaeta ainda está no DM, então deve continuar um tempo ainda. O Flamengo corre contra o tempo para recuperar esse jogador para o Fla-Flu do dia 1º. E o Gabigol ainda também fazendo um trabalho de reequilíbrio muscular. O Flamengo insiste que não é um jogador que está no departamento médico, ele está fazendo um trabalho de reequilíbrio muscular, porque é quem tem a maior minutagem do elenco. Então o Flamengo está fazendo um trabalho preventivo com ele, tem um bom tempo aí para trabalhar, então está segurando o Gabigol de atividades no gramado. 14 jogos já que ele fez nessa temporada e pouco mais, pelo que eu observei ali na minha contagem, um pouco mais de 1.300 minutos. Então o Flamengo está segurando o Gabigol fazendo esse trabalho de reequilíbrio muscular, Mari. O Gabigol, além de tudo, ele é fominha no melhor dos sentidos, né? De querer participar de todas as partidas. Então, às vezes, tem que ser até meio forçada esse stop do jogador. Mas eu queria falar muito sobre esse setor defensivo, até porque o Davi Luiz falou hoje na zona mista, como o Pedro trouxe, e a gente ouviu agora há pouco. E a nossa tela fala sobre esquemas ali as duplas. É isso daí, nação. Tá na mão, então, os comentaristas falando sobre o Flamengo e a preparação do Mengão. Um detalhe importante é que hoje o técnico Vitor Pereira barrou novamente Everton Ribeiro e o Davi Luiz. No caso que eu falo barrou, é que não jogaram no time titular. Estão naquela equipe reserva, no mistão ali. A equipe que ele treinou não estava, Everton Ribeiro e Davi Luiz. Então provavelmente vai continuar com 3 zagueiros. Davi Luiz e Everton Ribeiro devem continuar no banco. Pode ser que até lá, até os 12 dias, faltam 11 dias agora, perdão, faltando para a partida, ele mude de novo. Vamos ver o que vai acontecer. Mas é isso aí que ele esboçou hoje. Deixa o like, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo.